Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao culto desta manhã de domingo, lendo uma palavra que está no Salmo de número 133. Amém? Por favor, abra sua Bíblia aí. Vamos ler a palavra no Salmo número 133. Amém? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que bênção, meus irmãos! Que alegria podemos estarmos de novo unidos nesta manhã, unidos pelo Espírito Santo de Deus, unidos pela palavra do Senhor. Vamos juntos agora, todos nós, adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, cantar louvores ao Senhor em espírito e em verdade de todo o nosso coração, com alegria e com gratidão. Amém? Eu quero nesse momento abençoar os meninos que estão fazendo louvor para nós esta manhã aqui, que a unção do Senhor, o Espírito Santo de Deus, transborde através da vida de cada um deles, através da vida do Hemish, da Priscila, do Marcos Vinícius e de cada um de vocês que estão em casa, para que este culto, para que este louvor chegue até o trono da graça de Deus e se encha o salão da graça, o trono da graça de Deus, os nossos louvores, das nossas adorações, como um cheiro suave às narinas de Deus. Amém? Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo e te glorifico, porque só o Senhor é Deus. Que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã, que é o fruto dos nossos lábios, que confessa o nome do Senhor Jesus. Que sejam agradáveis ao Senhor as palavras que saem da nossa boca, os nossos louvores, os nossos hinos de adoração, Senhor. Que a tua unção, que está nesse lugar, Senhor, transborde através de nós e chegue até a casa de cada um daqueles que estão nos assistindo nessa manhã. Que a tua bênção, que enriquece e que não acrescenta dores, e seja sobre a nossa vida e sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Maravilhoso é o nome de
Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te venceste, veio tu rompeste, tumba vazia agora está. O seu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu.
estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale
Graças a Deus. Louvado seja, em nome de Jesus, o santo nome do Senhor. Na oportunidade que nós tivemos de louvá-lo e adorá-lo, ainda que seja por pouco tempo, nós te entregamos, Senhor, em nome de Jesus, este louvor. Que tenha realmente agradado ao Senhor. Este é o desejo do nosso coração. Que o nosso louvor tenha agradado ao Senhor. Que o nosso louvor tenha alegrado o coração do Senhor. Amém, irmãos? Vamos refletir na palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Amém? Esta palavra está no livro de Daniel, no capítulo 3, nos versículos de 1 até o 30. Por favor, abram as suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3, nos versículos de 1 até o 30, e vamos fazer a leitura, depois a exposição das Escrituras. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura é de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo, dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Misaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti nem dos teus deuses. Não servem a estátua de ouro que levantaste, nem a adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor,
mandou chamar Sadraque, Misaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Misaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é para vós. Mas, se não a adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Misaque e Abednego e disseram ao rei: Nabucodonosor, não necessitamos de responder-te sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar e nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas, se não, fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, mudou-se o semblante de Nabucodonosor. Ele se encheu de furor contra Sadraque, Misaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Misaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus, as suas vestes e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E, porque a palavra de Deus apertava, e o forno estava e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles que levantaram a Sadraque, Misaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Misaque e Abednego, caíram dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro da fornalha de fogo? Responderam eles e disseram: sim, ó rei, é verdade. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro da fornalha de fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao frio dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Misaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Misaque e Abednego saíram de dentro da fornalha de fogo ardente. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem sequer um só fio de cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus próprios corpos para serem queimados, do que servirem e adorarem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Pois, por mim, é feito um decreto,
pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Misaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos. Bendito seja, Senhor, em nome de Jesus, o teu santo nome, porque tu és o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus que governa todas as coisas segundo a tua vontade, porque o Senhor tudo pode, Senhor, e nenhum só dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos e que jamais volta vazia. Senhor, eu tenho plena certeza que a tua palavra tem poder, porque a tua palavra é viva, que a tua palavra fala por si mesma. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor aprove ao Senhor usar homens como eu, pecadores, para ser instrumentos nas tuas mãos, através da qual a tua palavra possa fluir. E o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que está em mim, Senhor, tome conta de todo o meu ser nesse momento, Senhor, e me dê discernimento, e me dê clareza, Senhor, e me faça fiel no compartilhar a tua palavra, em nome de Jesus. Que cada um desses que estão me ouvindo, Senhor, que estão me vendo nesse momento, Senhor, que eles percebam, através da minha vida, pelo Espírito que habita neles, a unção do Senhor que está em mim, Senhor. Que essa unção transborde através de mim. E alcance a vida de cada um deles, a casa de cada um deles, Senhor. E que a tua bênção, que enriquece e que não acrescenta dores, seja sobre a minha vida e de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, para que nós possamos compreender melhor o que esse texto está dizendo, nós precisamos voltar um pouco antes, em alguns textos anteriores a ele, para que nós possamos contextualizar esse texto com esses textos anteriores a ele. Amém? Então nós vamos citar alguns textos anteriores para contextualizar esse texto de acordo com os anteriores. Amém? Meus irmãos, no ano 597 antes de Cristo, o rei Joaquim estava no 3º ano do seu governo em Israel. E naquele ano, conforme o Senhor já havia predito pela boca dos seus profetas, principalmente Jeremias, o Senhor entregou o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. O Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, levou preso o rei Joaquim, matou todos os príncipes de Israel, saqueou o templo de Israel, saqueou a cidade de Jerusalém e levou cativo com ele alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres. Ele escolheu jovens, saudáveis, inteligentes, cultos, jovens em que ele via que ele poderia fazer algum tipo de investimento para assistirem a Nabucodonosor no seu palácio e aprenderem a cultura, as tradições e a língua dos caldeus, nação da qual procedia Nabucodonosor. Meus irmãos, Nabucodonosor devia ser um homem muito inteligente, porque ele comandava um grande e poderoso exército. E ele era um estrategista militar muito bom, tendo em vista as grandes vitórias que ele teve nesses dias, inclusive em relação ao cerco a Jerusalém e a tomada
de Jerusalém. Mas Nabucodonosor não estava preocupado só em conquistar aquele povo à força. Ele queria entrar na mente deles. Ele queria conquistar, ele queria dominar também a cultura, a religião, a tradição, a língua e os costumes do povo de Israel. Então eu creio que foi por esta razão que Nabucodonosor levou aqueles jovens para a Babilônia, para instruí-los segundo a língua, a religião, as tradições, a comida, a cultura babilônica, para infundir na mente deles essa cultura. O que ele esperava é que aqueles jovens pudessem difundir essa cultura em meio ao povo deles, e assim Nabucodonosor pudesse governar não somente a força, mas governar também a religião, a cultura e as tradições do povo hebraico. Mas, no entanto, entre esses jovens, haviam 4 deles: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que não se renderam à cultura babilônica, que decidiram firmemente não se contaminarem com os costumes dos babilônicos. Meus irmãos, Nabucodonosor foi a tal ponto astuto que ele mudou o nome desses jovens. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael passou a se chamar Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias passou a se chamar Abednego. É tão complicado que a gente dá até um nó na nossa mente. Imagina na mente daqueles jovens. Meus irmãos, Nabucodonosor sabia que o nome do povo hebraico, em muitos casos, estava profundamente ligado à identidade do povo hebraico. Se vocês forem ver, esses jovens, as terminações do nome deles é El e Ias. Essa terminação El vem do hebraico Elohim, que quer dizer Deus. A terminação Ias vem do hebraico Iavé, que quer dizer Senhor. Vários foram os profetas que tiveram a terminação El. Samuel, Joel, Ezequiel, Daniel, e outros com a terminação Ias, Isaías, Elias, Malaquias, Zacarias, Micaías. Todos esses nomes estavam profundamente ligados à identidade dos seus donos, dos seus possuidores. E Nabucodonosor mudou os nomes deles, porque ele imaginava que, de alguma forma, mudando os nomes deles, ele poderia também, de certa forma, influir na identidade daqueles jovens. Mas não foi isso que aconteceu. Aqueles 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conheciam muito bem o Deus a quem eles serviam. Eles sabiam que, apesar de estarem escravos em Babilônia, e Jerusalém ter sido destruída, e eles terem sido levados para a Babilônia, contudo, o Deus deles não os abandonaria. Contudo, o Deus deles continuaria sendo o mesmo onde quer que eles estivessem. E esse fator foi fundamental para que eles resistissem a toda a pressão que todos eles sofriam constantemente em Babilônia. Imaginem vocês, aqueles 3 jovens serem levados diante de um rei, ante uma fornalha de fogo ardente, sob a ameaça de serem jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E é interessante que quando Nabucodonosor promulgou esse decreto, a ordem que ele deu, lá no versículo 6,
desse mesmo capítulo foi que aqueles que não se prostrassem ante a estátua que ele construiu, que deveriam ser lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. Contudo, com Ananias, com Misael e com Azarias não foi assim. Ele chamou-os e deu a eles uma oportunidade de se retratarem. Na verdade, não foi deu a oportunidade de se retratarem. Ele queria que aqueles 3 jovens negassem publicamente o nome do Senhor, diante de toda aquela multidão que certamente estava no entorno daquele acontecido. Mas o que aconteceu foi o contrário. Aqueles jovens, quando Nabucodonosor disse para eles, eles viraram-se para Nabucodonosor, diante de todo o povo, e disseram: Nabucodonosor, acerca desse assunto, nós não temos que falar nada com você. Nós não te devemos satisfação. Eles disseram: acerca desse assunto, nós não vamos falar a respeito disso. O que eles quiseram dizer com isso é assim: a vida é nossa. Se você nos quiser queimar vivos ou fazer o que quiser, nós não vamos falar com você acerca desse assunto. Isso diz respeito a nós e ao nosso Deus. Isso já deixou Nabucodonosor um pouco impactado. E mais ainda quando eles disseram: e fique você sabendo, ó Nabucodonosor, que se o nosso Deus quiser, Ele vai nos salvar e vai nos livrar da sua mão. Mas se Ele não quiser, você pode nos lançar da fornalha de fogo ardente. Nós não vamos adorar a você e aos seus deuses. E o que aconteceu após? Nabucodonosor ficou tão furioso que ele chamou alguns soldados mais fortes do seu exército, como se Sadraque, Misaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, fossem resistir. Eles já haviam se entregado, não nas mãos de Nabucodonosor, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, que é dono da vida deles e de cada um de nós. E aqueles homens fortes agarraram-nos, amarraram-nos e lançaram-nos amarrados dentro da fornalha de fogo ardente, que fora aquecida até 7 vezes mais. A fúria de Nabucodonosor foi tão grande que primeiro mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. O calor da fornalha foi tão intenso que aqueles homens valentes que agarraram Ananias, Misael e Azarias e os lançaram na fornalha de fogo, eles foram queimados pelo próprio calor da fornalha. E Nabucodonosor, imediatamente após aqueles jovens serem lançados, ele deve ter ficado olhando atentamente, esperando eles virarem churrasco. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O rei Nabucodonosor percebeu que, apesar de terem sido lançadas 3 pessoas dentro daquela fornalha, ali dentro haviam 4 pessoas. E uma delas tinha um aspecto semelhante ao aspecto dos deuses. E Nabucodonosor disse: mas não foram 3 que nós lançamos, mas tem 4 lá dentro. Aí, usando uma linguagem muito comum dos nossos dias, aí caiu a ficha. Aí Nabucodonosor percebeu o erro que ele tinha cometido. Imediatamente chamou para fora aqueles 3 jovens. E eles saíram, sem se queimar sequer um fio de cabelo deles. Porque o Deus a quem eles serviam, os guardou dentro da fornalha de fogo ardente. Os guardou da ira de Nabucodonosor. Meus irmãos, nos momentos de pressões na nossa vida, é fundamental que nós conheçamos, que nós saibamos o Deus a quem nós servimos. O que fez com que Ananias, Misael e Azarias não se dobrassem diante daquela pressão de Nabucodonosor foi a certeza que eles tinham um Deus a quem eles serviam, um Deus fiel, que quer vivos ou mortos, nada poderia separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não sei
Que tipo de pressão você está sofrendo? Eu não sei se essa pandemia, até que ponto ela afetou a sua vida, até que ponto ela afetou o seu espírito, a sua alma, o seu corpo. Mas eu sei, irmãos, que há um Deus a quem eu sirvo, que pressão nenhuma, quer seja de enfermidade, quer seja de governos, quer seja de religiosos, pode mudar a vontade do meu Deus a meu respeito. Meus irmãos, o que pode fazer-nos suportar esta pressão enorme que nós temos sofrido nesses últimos dias, nesses mais de 4 meses, que quase todos nós estamos isolados dentro da nossa própria casa, sem saber o que vai ser depois disso. O que vai nos levar a suportar essa pressão é saber que nós temos um Deus a quem nós servimos, um Deus soberano, um Deus poderoso, para nos guardar tanto para a vida quanto para a morte. No caso de Ananias, de Azarias, de Misael e do próprio Daniel, que foi lançado na cova dos leões, o Senhor não os livrou de serem lançados ou na cova dos leões ou na fornalha de fogo ardente. Mas no caso de João Batista, no caso de Estevão, que era ainda muito jovem, no caso de muitos dos discípulos de Jesus e de muitos outros, todos eles foram sacrificados. Todos eles perderam a própria vida por amor ao Senhor. Alguns de maneira bem torpe e muito cruel. Alguns deles, Nero usava como tocha. Nero botava fogo nos cristãos e os colocava para iluminarem os seus jardins. Mas aqueles cristãos tinham uma identidade. Aqueles cristãos conheciam o Deus a quem eles serviam. E, portanto, eles não se dobraram diante das pressões desse mundo. Meus irmãos, o único ser diante do qual nós devemos nos dobrar é diante do nosso Deus, o Deus Altíssimo. O único ser que nós devemos dobrar os nossos joelhos é o nosso Deus Altíssimo e ao seu Filho Jesus Cristo. Nós não podemos nos dobrar diante de nenhuma pressão, porque nós temos um Deus a quem nós temos um Deus que é fiel. No caso de Ananias, de Azarias e de Misael, o Senhor poderia sim livrá-los de serem lançados na fornalha de fogo. Mas o Senhor livrou-os dentro da fornalha de fogo. Meus irmãos, o Senhor pode nos livrar dessa fornalha de fogo, dessa pressão. Ele pode nos livrar dentro da fornalha de fogo. O Senhor também pode não nos livrar de jeito nenhum. Que nada disso vai mudar o nosso conceito. Que nada disso vai mudar a nossa fé no nome. Pelo menos não pode mudar a nossa fé no nome do Senhor. Porque se vivemos, a palavra diz em Romanos, capítulo 14, versículo 7, que se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Fora da fornalha de fogo ardente, dentro da fornalha de fogo ardente, em qualquer circunstância, nós somos do Senhor. Isso traga descanso, isso traga paz às nossas almas. Que mesmo que nós pereçamos por causa das circunstâncias, contudo, nós pertencemos ao Senhor e nada pode mudar isso. Porque o nosso Deus, a palavra diz que Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Portanto, meus irmãos, quer o Senhor não nos livre das tribulações, quer nós temos que passar por todas as tribulações e até perdemos as nossas próprias vidas por amor ao Senhor. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo misericordioso. O Senhor continua sendo bom. Porque o Senhor é fiel e não muda jamais. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Porque o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é Deus. Tu és o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos criou, que nos deu a vida e que sustenta a nossa vida pelo poder da sua palavra. O Deus que nos conhece profunda
intimamente. O nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar, em tudo, Senhor, em tudo os teus olhos estão sobre nós. Todos os dias, a todo momento, nos olhando, nos observando e cuidando de nós, Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, que o Senhor é misericordioso, e as tuas misericórdias renovam-se a cada manhã. E apesar, Senhor, de todas as tribulações, apesar das fornalhas e fogos ardentes, que às vezes nós temos que enfrentar, Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que nós andemos por um vale de sombra da morte, Senhor, contudo nós não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. O nosso cálice transborda, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, que foi pregada, que foi entregue, Senhor. O que nós te pedimos é que esta palavra agora, Senhor, faça vida nas nossas vidas e traga descanso, e traga fé, e traga paz, e traga conforto ao nosso coração. Eu intercedo, Senhor, por cada um daqueles que está angustiado, que está agoniado, que está cansado. Visita, Senhor, com o teu poder a vida de cada um dos meus irmãos que estão nesse momento ouvindo essa palavra, e até aqueles que não estão ouvindo, Senhor. E traga descanso, traga paz, traga refrigério à vida deles, Senhor. Senhor, traga esperança, gere fé no coração deles, para entenderem, Senhor, que nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, louvado seja o nome de Jesus pela vida de cada um de vocês que tem dedicado tempo, um tempo precioso, para estarem conosco agora, nesse domingo de manhã, compartilhando a palavra, recebendo a palavra. Ainda que nós não estejamos unidos fisicamente, contudo, em um só Espírito nós estamos unidos. O Espírito Santo de Deus. Em um só corpo, o corpo de Cristo que é a igreja. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. E antes de nós encerrarmos o nosso culto, eu quero lembrá-los do propósito de oração de 52 semanas que o Ministério Sal da Terra está fazendo. Essa semana foi pelas populações do Nordeste que ainda não se converteram. E também pela plantação de igrejas Sal da Terra em todas as capitais do Brasil, que ainda não tem uma igreja Sal da Terra. A semana que vem é um país que eu me esqueci o nome, eu vou passar pelo WhatsApp para vocês depois. E eu quero também, irmãos, em nome de Jesus, lembrá-los no visor da tela o número da conta da nossa igreja e também a agência, para que vocês possam continuar contribuindo conosco com os vossos dízimos e as suas ofertas. Nós estamos num período de transição em que nós vamos sair desse prédio. Deus nos abençoou com outro prédio muito melhor que esse, é um lugar muito melhor, superou em muito as nossas expectativas. Se Deus quiser, em nome de Jesus, no próximo sábado, eu convoco toda a igreja para estar conosco no sábado à tarde, fazendo a limpeza do prédio. No domingo, em nome de Jesus, nós vamos estar fazendo a mudança desse prédio para um novo prédio, em nome de Jesus. E eu conto com a ajuda de vocês, inclusive com os dízimos e as ofertas, para que nós possamos continuar esse trabalho que não é meu, não é do pastor Simar, não é do pastor Francisco, esse trabalho é do Senhor, essa obra é do Senhor. E todos nós temos a oportunidade de contribuirmos de alguma maneira com esta obra. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amém. Irmãos, então vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto e nos despedindo. Amém? Senhor nosso Deus, conforme nós pedimos no início desse culto, eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo esteve conosco aqui o tempo inteiro, Senhor, nos conduzindo, nos ensinando, nos ungindo, ministrando em nossas vidas tudo aquilo, nos nossos lábios, tudo aquilo que é do agrado do Senhor. E nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que esse mesmo Espírito que está conosco esteja com cada um dos meus irmãos que estão em casa nos ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Nós tenhamos uma semana abençoada, cheios da unção do Espírito Santo.
cheios da tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que todos nós, Senhor, comunguemos na tua palavra durante a semana uns com os outros, Senhor. Nós possamos ler os alvos de oração, fazer os alvos de oração, nos tirarmos tempo, nos esmerarmos mesmo, Senhor, em estarmos lendo a tua palavra, Senhor. Ligando para os irmãos, Senhor, ligando para os irmãos, compartilhando a palavra com os irmãos, Senhor. Que tudo isso seja feito para o louvor e a glória do teu santo nome, e com amor e com gratidão, Senhor. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.